Hi guys! Aoi des, Camila des. BK Onesan des. Do you guys know who is the best vocalist in the visual kei scene? Do you know what is necessary to be considered a good vocalist? Actually, we don't know neither, but we know somebody that can help us with this question. Today we're going to elect the best vocalist of the visual kei scene. But hold on, before we start, leave your thumbs up, subscribe to the channel, and have fun with us. Also, we must alert you guys that this is our first bilingual video. But English speakers or non-Portuguese speakers, please don't worry. We made subtitles just for you, so keep watching and turn on the subtitles. Oi gente, hoje nós estamos aqui com aquela que foi eleita a melhor professora de canto dos anos de 2017 a 2019. Ana Paula Plá! Oi, gente! Então, Ana, conta um pouquinho assim sobre sua experiência como vocal coach. Eu comecei a estudar artes na minha vida, eu tinha 5 anos de idade. Comecei a estudar canto, eu tava com 13 para 14 e dou aula de canto há quase 10 anos. Já dei aula de canto para vários tipos de pessoas, desde as bem profissionais até pessoas com deficiência, inclusive auditiva, e também pessoas com deficiência cognitiva e tudo mais. E hoje em dia eu sou especialista em mix, que é uma técnica que visa que você tenha liberdade e igualdade na sua voz do grave ao agudo, você tenha consciência corporal do que você está fazendo e que você consiga ter mais domínio da sua voz. Passei por um monte de coisa como cantora, do canto erudito, teatro musical, jazz, já cantei coisa de Disney, já cantei MPB, samba e por aí vai. E hoje em dia tem banda baile, que é banda que você canta em casamento e coisa e tal, e aí você vai cantar todos os tipos de música em tipo 3 horas de show. Daí quem quiser saber mais sobre quem eu sou e as coisas que eu acredito, pode olhar o meu canal, que é todo em português. Ana Paula Plá, Instagram é Ana Paula Plá, o Facebook é Ana Paula Plá. Não Difícil, tem, né, gente? Você Difícil. põe a rede social / Ana Paula Plá. Se não achar é porque eu não tenho, entendeu? Então, será que ela sabe, gente, de canto, né? Quem? Um pouquinho só, né? Então, Ana, conta pra gente o que é necessário pra a pessoa ser considerada um bom vocalista. Eu vou pensar em 3 pilares que eu acho muito importante, que é técnica vocal, ou seja, você ter conhecimento do seu corpo, do seu trato vocal, de saber como é que são as sensações pra você fazer cada uma das coisas bem feitas. Musicalidade, que é a pessoa ser afinada, ter ritmo, e ela tem que interpretar bem. Tem que ter aquela coisa presença de palco, sabe? Tipo, conectar com a plateia. Então, pessoal, como vocês sabem, hoje a gente trouxe um desafio pra Ana. Trouxemos 5 vocalistas do Visual Kei, que são sempre apontados como os melhores. E eles foram escolhidos pela frequência de aparição em vídeos de rankings no YouTube, enquetes, comentários das pessoas na internet e também a nossa própria experiência, porque a gente gosta de Visual Kei desde a era paleozoica. Exatamente. Qual é a sua experiência com música japonesa? Então, não tem muita experiência. Eu dei aula pra você por 2 anos e meio, você só cantava música japonesa e anime, tipo, eu gostava muito de Dragon Ball Z. Essa era a minha experiência, mas eu não sou uma pessoa que, tipo, super assiste, super acompanha. E essa foi mesmo até uma das razões pelas quais a gente te chamou pra participar desse vídeo, porque você não tem uma relação afetuosa, uma relação emocional com nenhum desses cantores, então você não vai chegar e falar que esse é o melhor porque eu gosto dele. Esse é o melhor porque esse é o melhor de fato, entendeu? Chegou a hora da verdade. Mas pra homem isso é muito difícil, porque tem que passar e voltar, é um salto super, super difícil e essa música, tipo, ele fica assim, Só um instantinho. Explica pra gente o que é esse passar. Ah, sim, é porque a gente tem registros vocais e a gente tá falando de prega vocal. Prega vocal ela tem que esticar pra fazer notas agudas e contrair pra fazer notas graves. E o que ele tá fazendo é isso daqui. A voz dele é muito limpa, né? É. Gostei? Olha a voz dele como é limpa. Chocada, porque o que acontece? Assim como a gente vai envelhecendo no corpo e tipo, a gente não dá conta mais de fazer exercícios físicos de alto desempenho, também envelhece a prega vocal, porque é músculo. E cantar desse jeito que ele tá cantando é um alto rendimento muito grande. E ele tá conseguindo fazer um
um show performático. Presta atenção, quando ele tem umas coisas que são mais difíceis de fazer, ele não faz loucura no palco, né? Você viu? Ele até abre o braço e tudo mais, ele não é aquele que vai fazer as piruetas. Ó, mama! Ele precisa de um pouco mais de pressão, mas a vocal tá aqui, ó. Se você for ver o rosto dele, vocal centralizado, tudo bonitinho, assim. Ó, e esse negócio do baixar assim, ele te ajuda também em termos de palco, mas ele também te ajuda em termos de relaxar até um pouco essa musculatura daqui. Ó, você viu como ele abre a boca? A gente nem vê a boca dele depois do microfone, ó. Você viu? Quando ele abre é um nadinha pro lado. Ele abre muito pra baixo, cara. Esse vibratinho também que ele colocou no final da palavra. É meio gritado, né? Porque eu escuto um pouco de abuso vocal, digamos assim, sabe? Quando tipo, você põe um pouco mais de pressão do que precisa. Não do que deveria, mas do que precisa. Só um pouco gritado. A voz dela poderia estar um pouco mais leve. Eu queria saber como é que é a saúde vocal dela. Eu teria que ver como é que era ela cantando no início da carreira. E me soa um pouco de uma voz que tá um pouco cansada desde o início. Os graves dela não soam tão bem, eles soam meio assim. E os agudos dela soam gritados. Você viu? A voz dela fica muito entubada. Ó, ela não chegou na nota, você viu? Isso daqui soa bem, soa bonito. Ó, você viu? Ela é até difícil de segurar a nota. Ela fala, não! Mas ela é muito carismática, olha só, ela levanta a nota, ela leva tudo com ela, sabe? Você viu que ela já tá bem melhor? É difícil de cantar, né? Achei ele bem maravilhoso. Não, assim, a versatilidade que ele tá mostrando aí na voz dele, ele fez desde o gutural, que é uma coisa que precisa de muita massa, de um domínio de massa pra não se machucar. Outra coisa, daí ele sai desse gutural, que exige muita massa, vai pra voz de cabeça, que é uma coisa assim, uma voz passada muito limpa, muito ali. Ele tem essa coisa do metal bem pesado mesmo, do som pesado, então é estranho, não é sonoramente aquela coisa que você para, ai, que voz limpa e tudo mais. Mas a voz dele, a parte vocal, a parte técnica tá muito bem executada. E tem horas que ele vai pra voz cantada normal, de tipo, vou fazer o príncipe da Disney, e ele consegue fazer também. Eu só preciso fazer uma ressalva, que eu nunca pensei que eu fosse ouvir Kyo e príncipe da Disney na mesma frase. Ai, ele tem cara de desenho animado! Sim. Ele é o verdadeiro príncipe da Disney. Gente, olha isso. Gente, isso daqui é maravilhoso, é lindo. É muito difícil. E é uma das coisas que as pessoas mais querem fazer, que essas notas perfeitas, né? E segurar e sustentar e ficar desse jeito, lindo! Adorei. Efeito Camídia. Ele sai do peito, ele mistura, ele vai pra voz de cabeça, ele volta. E tudo isso numa frase só. Também é muita versatilidade. Não, gente. Pra mim, em termos de domínio vocal e de fazer uma coisa, com uma sensação de conforto e que me passa muito conforto ao escutar também. Em termos de técnica vocal, pra mim, é o que demonstra mais domínio. E não só mais domínio, mas ele é o cara que me demonstra mais consciência. Ai, como é que eu posso dizer? É porque o Kyo, não, o nome do outro.
Ele também parece ter muito domínio. O lance do Camídio é porque isso daqui é mais saudável. Esse cara daqui provavelmente nunca passou por uma cirurgia e nem deve passar. Um pontinho extra, vai! De novo, ele é que nem Kyo, né? Que sai de uma coisa que exige muito pra uma coisa que é tipo limpa. Príncipe da Disney. Príncipe da Gostei dessa Disney. definição. Só que ele não é tão príncipe assim, porque ele já vem mais pro rock aqui. Já tem uma laringe um pouco mais alta, um pouco mais de pressão, tipo um pouco mais de belting, não mistura o Camídio. Ele já é da mistura, esse cara daqui já é do belting. Isso daqui, ó, é um negócio que mostra muito a qualidade vocal de um cantor. A pessoa tá cantando, aí de repente a banda para, ó. E você escuta a voz dele, tá aí. Som, cantar, não sei o que, tem muito a ver com projetar o som da forma adequada, né? Então, se você prepara o trato vocal, você tem a musculatura, a postura, tudo da forma adequada, você consegue um som melhor. Me soa também que ele tá mais confortável. Dos culturais feitos até aqui, ele é o mais confortávelzão, assim. Ele é bem cênico, tipo assim, E aí? Quem serão, né? Então, Os melhores. todos eles são muito bons, todos eles são muito competentes, todos eles, tipo, são cantores incríveis. O que vai desempatar mesmo é a técnica vocal. É o que eu vi na voz aqui. Eu tô com muito sofrimento no meu coração, porque eu sou bem mulherzinhas, girl power. Mas a que eu achei mais, assim, ficou bem claro, né? Foi a Kuroneko. Ela é muito boa, mas, assim, perto dos outros, foi a que eu senti que tem mais esforço, tem um pouquinho mais de, tipo, perda de harmônicos. Se você não sabe o que é harmônicos, dá uma olhada. Tem a ver com a qualidade vocal e tudo mais. Aí, em quarto lugar, o quarto e o terceiro, tipo, foram dois sofrimentos muito grandes. Então, em quarto lugar, eu vou colocar o Asagi. Por uma questão de preferência mesmo, porque o terceiro lugar eu coloquei o Uruki. E eu acho que, assim, os dois são muito bons. A sonoridade deles é parecida. O Uruki, ele tem mais conforto nos guturais e tudo mais. Os dois são sensacionais. E aí, os dois primeiros... Eita, quem será? Camídio, Kyo. Difícil. Os dois, eles mostram uma versatilidade vocal muito grande, só que em vibes diferentes. E aí eu vou usar pra desempatar uma coisa do histórico desse cara, que é o Kyo, ele teve já uma questão de doença vocal. Por mais que ele seja muito técnico, a voz dele teve uma perda em algum momento, enquanto claramente o Camídio não teve. Eu escuto, assim, muita saúde na voz dele, então por isso o Camídio tá em primeiro lugar. Aê! Camídio-san, parabéns. Me deu togozai. Muito sensacional a voz desse homem, meu Deus do céu! Eu queria que a gente entendesse que saúde vocal é algo muito importante quando a gente tá falando de técnica vocal. Vou dar coraçõezinhos esse dois pro cara Que soube ser saudável ao longo da vida Isso dele. aí. Aê! Ana, muito obrigada. Muito de nada! Foi maravilhoso ter Foi você ótimo. conosco. Eu aprendi muito. Eu falei nada, mas eu aprendi muito. Muito obrigada mesmo pelas suas contribuições. Eu tenho certeza que até o pessoal que está assistindo também vai aprender muito com o que você passou pra gente aqui. So that's it. If you agree with our specialists, leave your comment here. If you don't agree, leave it too. And if, in your opinion, there's someone missing in this list, leave your protest here on the comment section too. And if you're interested in Anna's channel, we're gonna leave the link in the description box below. Aoi deshita. Camila deshita. VK Onesan deshita. Bye bye. Bye bye.